Muito bem, né? É isso aqui. Então, né, para começar esse trabalho de sociologia, eu vou fazer aqui uma divisão básica dos elementos que a gente pode encontrar numa escola, que nem a nossa, né? Existem dois grupos bem distintos que estão na escola, né? Que é o primeiro grupo, que são o grupo dos funcionários, as pessoas contratadas para exercer algum tipo de função, que vai desde a tia da limpeza lá até a direção. Lembrando que a tia da limpeza não tem nada a ver com a escola, ela faz o trabalho dela, ela vende os lanches caros dela porque ela gosta de, não sei, causa que ela é pobre e precisa sustentar os filhos dela. E tem o segundo grupo, que são o grupo dos alunos, que são as pessoas, né, entre aspas, a gente pode dizer, que utilizam os serviços da escola, né. Bom, no colégio a gente pode citar aqui alguns locais principais, né, locais importantes. Temos 3 locais de relevância na escola. A sala de aula, que é a área de atuação dos alunos, onde os alunos fazem o que eles devem fazer, né, ou melhor dizendo, o que eles deveriam fazer, né. A direção, a hora onde a maioria dos funcionários trabalham, os funcionários mais importantes trabalham, onde a secretária fica, a diretora fica, onde eles discutem seus probleminhas lá, né. E o pátio, que é a área livre, né, geralmente é onde ocorre o intervalo, quando não tem dia de chuva, né, quando dia livre é no pátio, onde o pessoal tem um pouco mais de liberdade para fazer o que bem entender. Essa terceira parte eu vou discutir agora sobre as regras e as punições. Bom, todos sabemos que envolvido numa sociedade as pessoas têm que fazer coisas que não saem do padrão, ou seja, eles têm que ter um limite estabelecido. Porque se a gente passa um limite estabelecido, o que acontece com a gente? A gente acaba fazendo algo que afeta outra pessoa negativamente. E ninguém quer afetar outra pessoa negativamente. Ninguém quer ferrar ninguém aqui nessa história. Então o que acontece? É estabelecido no colégio regras para os alunos e esses alunos devem seguir essas regras. Digamos, os alunos seguem a maioria dessas regras, sim. E outras regras são deixadas de lado, porque são regras um tanto quanto desusuais já. São regras que praticamente não tem importância mais, né? Mas toda regra é importante, né? Se você respeitar a regra, você vai estar convivendo na sociedade em harmonia, né? Sempre manter a ordem do lugar é a primeira regra, né? Sempre a regra básica é manter a ordem do lugar, porque sem a ordem a gente não tem um progresso, né, que nem diz a bandeira brasileira. Então as regras podem ser chatas, mas elas servem para poder organizar toda essa como posso dizer, essa zona, né, entre aspas. Agora vamos discorrer aqui sobre os tipos de contatos que são usados nas salas, né, nas respectivas salas de aula. Vamos lá, né. Geralmente, entre os amigos que a gente tem na sala de aula, entre os alunos em si, a maioria deles usa o contato primário. O contato primário é aquele contato normal, tá? A gente conversa, aquele contato que a gente tem, por exemplo, intimidade, sabe? A gente pode ter uma liberdade com outra pessoa de boa, que a gente não vai, tipo, ser divertido, levar uma bronca ou tal, alguma coisa parecida, né? A gente tem essa liberdade, tal, de conversar, tal, isso aqui, aquilo ali, tal, isso, aquilo, e não tem problema nenhum, né? Agora, quando a gente está na direção, no caso, né, quando a gente vai descer a Padel Hard, leva uma bronca, um bilhete, uma suspensão, é expulso da escola porque fez besteira, a gente tem que usar contato secundário, né? Qual é o contato secundário? Aquele contato em que você tem que fazer tudo direitinho, as normas cultas, tal. Você não pode dar um deslize ali, senão você vai botar bronca, vai ter tudo de novo, essa história toda aí de novo. E é um contato que geralmente você pega ele e tipo, você tem que seguir essa regra, né? Ou seja, é um contato, né, onde a gente pega a questão da exterioridade. Você é forçado
a seguir aquela regra. Você não quer se falar daquele jeito certinho, mas você tem que falar daquele jeito, porque se você não falar daquele jeito, você dança. E se você dançar, não é legal você dançar, né? Todo mundo sabe o que acontece quando a gente dança. Na sala a gente usa também mais a questão da generalidade que acontece. Geralmente a sala é bagunça, por quê? Um bagunça, o outro bagunça, porque também acha no direito de bagunçar. E outro bagunça também, o bagunça vira aquela zona toda. Aí chega a diretoria lá, começa a falar um monte de coisa, lá, isso aqui, lá, aquilo ali. E fica toda aquela coisa lá. Então, geralmente, na sala de aula, existe mais aquela coisa da generalidade. Onde as pessoas acabam indo na farra, né? Indo no grupo. E na diretoria tem a questão aí da exterioridade, que é a questão de você ter que se comportar daquela maneira, por causa que você é forçado a se comportar daquela maneira. Bom, agora vamos para a discussão final pra gente acabar com esse trabalho logo. Vai ficar longo o trabalho, como eu acho que tá ficando longo aqui, né? Só que você tem uma noção aqui, né? Entendeu? Depois eu falo essa noção aí, tá? Vamos discutir algumas coisas que a gente tem que discutir, né? Sempre. A questão aluno versus professor. Por que a gente tem que discutir isso aí? Em sociologia a gente trata de relações sociais. E a gente tem que sempre notar a parte do professor contra o aluno. Como assim professor contra o aluno? Eles vão lutar no UFC lá, tal, da porradaria? Não. É a questão do professor que diz silêncio, essa coisa toda, aqueles berros de espanhol, toda que tal, né? E fica nessa questão. O aluno fala mais que o professor, mas o professor deveria falar mais que o aluno, né? Afinal, todo professor diz que a gente tem uma boca para falar menos e os ouvidos para escutar mais, né? Mas parece que as coisas se invertem, né? A gente tem 300 milhões de bocas para um ouvido, metade de um ouvido, tanto faz, né? Acontece que essa discussão ela é útil porque geralmente tem professor que ele vem inspirado para dar aula e às vezes ele não consegue dar aula durante todo aquele tesão de dar aula por causa do mundo que fica conversando. Então essa questão aí acaba fazendo com que as relações entre os alunos e os professores às vezes não sejam tão boas. Existem professores sim que conseguem ter autoridade na sala de aula, professores que conseguem controlar a sala facilmente. Existem outros professores, né, que, meu Deus, se deixar ele lá é a mesma coisa que ficar, é pior do que se a sala ficar sem professor, né, pra falar a verdade. Agora vamos discutir, né, a relação da direção, né? O que faz a direção? A direção ela coordena todas as tarefas da escola, ou seja, desde as contas, as despesas da escola até os recebimentos, os lucros da escola, pagamento de funcionários, organização, documentação e tudo mais. A direção faz. A direção, geralmente, no caso da sociologia em si, que a gente está trabalhando aqui, vai focar principalmente na área de organizar os alunos, para que eles não saiam do controle. Já teve alguns casos bem anteriores lá, que alguns alunos saíram de controle, aí tiveram que organizar lá tudo direitinho, tal, né? Porque senão não tem ordem. E uma escola sem ordem é um caos, né? Uma escola caótica, cara, não queria nem saber que é uma escola caótica, porque é horrível. Você vai lá para ficar na farra em vez de estar estudando, né? Jogar dinheiro no lixo não é legal, né? Então, a questão da direção é que ela não auxilia, ela dá as cartas. A direção dá as cartas. E agora que vem a parte onde nós, alunos, podemos ter nossa comunicação, relação entre aluno e direção. Esse é o nosso próximo tema aqui, de acordo com a minha lista aqui de tópicos, está no meu caderninho aqui. Eu anotei tudo direitinho. A relação aluno e professor. Aluno e direção, né? Desculpe. A relação entre aluno e direção, como é que funciona? Essa relação é estabelecida principalmente por contatos, digamos, contatos secundários. Contatos a gente tem que ir lá, né? Geralmente o representante de sala vai lá, ele está gostando disso, tal. Na teoria, o aluno deveria fazer isso, mas na prática ninguém vai lá reclamar de porcaria nenhuma, fica tudo a mesma bosta que sempre fica, né? Porque geralmente, tipo, tá bom.
enquanto tá lá, né? Tipo, tá de boa enquanto não acontece a merda. Quando acontece a merda aí, a gente pensa, a gente deveria ter ido lá pra poder resolver o problema. E a gente não resolve nada. A questão do aluno e a direção é o seguinte: o aluno tem que fazer por onde? A direção você faz o trabalho dela já. Ela não tem obrigação também de fazer tudo que o aluno quer. O aluno passa o problema com a direção avalia esse problema, vê se resolve ou não resolve, ou deixa pra outra hora, tudo faz. Geralmente ela vai resolver o problema. Sugestões também, ela adota sugestões também, tá, mas diga-se de passagem, eu não vou falar isso porque se eu falar isso que eu vou falar, posso ser expulso da escola, porque eu não quero falar besteira, né? Então, essa é mais ou menos a questão do aluno e a direção. E agora, a questão principal, que o professor de educação física sempre fala: não confunda liberdade com libertinagem. É a última questão que eu quero abordar aqui nesse trabalho de sociologia. Já tá aí com suas porradas de 10 minutos de vídeo aí. Caraca, eu tô enrolando pra caramba. Mas tá, vamos lá. Como é que é essa questão da liberdade e da libertinagem? No colégio, antigamente, a gente tinha uma liberdade bem maior que a gente tem hoje, né? Hoje não parece que a escola ficou preta e branca, ficou tudo avesso e mudou a direção, mudou todo o ritmo da escola, né? Fazer o que? É a vida, né? Tem que se acostumar com coisas boas e coisas ruins, né? Pois bem, questão da liberdade. Os alunos, eles geralmente, os professores dão uma certa liberdade para eles fazerem o que eles querem. Uma conversa, tal, um bate-papo lá no meio da aula, ouvir música no celular, tal, tipo isso, na internet, de vez em quando, né? Mas o que acontece? Existem alguns alunos que usam dessa liberdade, se aproveitam dessa liberdade para abusarem. E é nessa que eles vão abusar que todo mundo toma no brioco. Desde os professores até os alunos, até que não tem nada a ver mesmo. Aquele carinha, tipo Maciel, nada a ver com a história. Até aí pode se ferrar com essa história aí, tem que ficar ouvindo bronca, ficar senão vivo, por causa que tem gente que faz merda, muitas vezes não assume que fez merda e todo mundo paga por causa dessa merda que fazem. Então acontece, por exemplo, a questão da internet na escola. Deixam já a internet na escola, aí vai lá, tira foto da sala de aula no meio da aula e posta no Facebook e acha lindo isso. Eu na aula fazendo porcaria nenhuma, com os pés em cima da mesa, que eu estou dando aula lá explicando a matéria. Isso não é nada legal, né? Se algum pai de algum aluno ver isso aí, vai já pensar porcaria já, e pensar aí vai dar problema pra escola, né? Nunca se sabe o que um pai de um aluno louco pode fazer, né? Já vi muita coisa acontecer nesse meio tempo aí, de pai de aluno vir falar lá, isso aquilo, não quero isso, não quero aquilo. Pais frescos, né? Geralmente pais frescos. Não tô aqui pra julgar ninguém. Mas a questão é essa. Alguns alunos eles confundem muito a liberdade. A liberdade é o seguinte: é livre, você pode fazer o que você quiser. A libertinagem é o abuso, quando você passa de um limite. Até a liberdade tem um limite. Quando você extrapola o limite da liberdade comum, você acaba... Qual é o limite da liberdade? Uma coisa legal você discutir. O limite da liberdade é até quando você prejudica alguém. Quando você prejudica alguém, ou está praticamente entrando na área de prejudicar alguém, a sua liberdade ela passa do limite. E quando a liberdade passa do limite, a pessoa que está sendo praticamente, entre aspas, ameaçada de ser punida por alguma coisa, geralmente o professor, tem que botar ordem no negócio. O que acontece? Geralmente, quando o professor está cheio de bagunça, bota o professor para fazer a lição. Cala a boca de todo mundo, faz a lição tal, e se vira aí, vai vocês a lição aí, porque não tá dando, vocês estão falando demais. Então, essas foram as questões sobre a liberdade e a libertinagem na escola, né? Então, o que a gente falou aqui? A gente falou sobre a divisão, sobre o que cada um faz, os locais da escola, as regras e as punições, os contatos, dos contatos entre os alunos, entre a direção, os contatos, a relação, né, entre aluno e professor, a direção e o seu papel, a relação entre aluno e a direção, como é que se dá o contato entre eles,
E a questão principal que eu queria abordar, que é essa liberdade e a libertinagem, né? Liberdade até onde ela vai. Porque é bem legal falar sobre isso, porque tem muita gente que anda abusando. E por causa desse abuso, muita gente que nem eu se lascou na prova de química, né? E eu não queria estar falando isso não, mas vou falar isso aí porque tem que falar, né? Fazer o que? Fazer o que? Acabei me lascando, né? Agora não dá pra voltar. O vídeo já foi 15 minutos, eu vou dar uma encerrada rapidamente aqui. Bom pessoal, é isso aí, né? Esse foi mais um vídeo de 15 minutos ou mais, eu acho que bem mais, hein? Em que eu expliquei aqui sobre o trabalho de sociologia. E eu queria agradecer, cara. Na verdade eu fiz o trabalho praticamente sozinho. Mas eu queria agradecer o pessoal que me apoiou durante a prova de química lá, que eu fiquei triste pra caramba. Agradecer ao meu celular que tirou as fotos, ao pessoal que deixou gravar, né? E ao pessoal que não deixou gravar, ou não souberam que eu gravei eles, né? E tal, né? É isso, né? Acabou o trabalho. Só pra curiosidade de vocês, eu tô fazendo, né, o vídeo. Agora é o dia 12 de janeiro. Janeiro não, né? Não foi ano passado não. 12 de abril, né? Que é o dia que eu tenho que apresentar hoje. E agora são meia-noite e 5h45. Que legal. Tem que ir lá com a escola amanhã. É isso mesmo. Mas eu vou colocar as imagens aqui e vou dar aquele fundo musical bonito para poder encerrar esse vídeo muito bom. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E não posso falar para vocês darem joinha, favorito e se inscreverem no meu canal, por causa que não tá no meu canal. Mas se vocês quiserem se inscrever no meu canal, pode se inscrever que tá lá à vontade. Já passou de 100 inscritos e já passou dos 19 mil visualizações já. Então é isso aí. Eu fui e até o próximo trabalho. Espero que isso aqui não tenha ficado ruim. Espero que eu tenha garantido também uma boa nota. E é isso. Nada contra, mas sabe como é, né? Só pra poder quebrar um pouco o clima ruim.